Forças alinhadas, disco metálico. Nas partes A, B e C da figura, uma ou duas forças agem sobre um disco metálico que se move sobre o gelo sem atrito ao longo do eixo X em um movimento unidimensional. A massa do disco é m igual a 0,20 kg. As forças F1 e F2 atuam ao longo do eixo X e têm módulos F1 igual a 4 N e F2 igual a 2 N. A força F3 faz um ângulo θ igual a 30 graus com o eixo X e tem um módulo F3 igual a 1 N. Qual é a aceleração do disco em cada situação? Temos aqui as três situações. Para resolver todas elas, nós vamos utilizar a segunda lei de Newton, já que as forças estão demonstradas, o eixo está com a sua indicação de sentido positivo, então basta fazer a aplicação da segunda lei de Newton, que é força resultante é igual a massa vezes aceleração. Como a direção do movimento é apenas o eixo X, nós não teremos movimento em um eixo perpendicular, como o eixo Y, por exemplo. Mesmo que neste caso a força F3 ela tenha uma direção inclinada, neste caso apenas a componente F3x será responsável pelo movimento que irá acontecer desse disco ao longo do eixo X. Não haverá movimento no eixo Y, então não vamos nos preocupar com as componentes no eixo Y. Dessa forma, basta a gente aplicar a segunda lei de Newton para o eixo X, neste formato geral para as três situações. Força resultante na direção X é igual a massa vezes aceleração na direção X. Feito isso, vamos resolver então cada uma das situações. No primeiro caso, a força resultante é igual a massa vezes aceleração na direção X. A única força que atua na direção X é a força F1 e ela está no sentido positivo de X. Então ficará F1 igual a massa vezes aceleração a X. Como a gente quer encontrar a aceleração a X em todas as situações, vamos isolar ela nesta equação. A X será igual a F1 dividido por m. Como nós temos o valor da massa e nós temos o valor do módulo de F1, basta a gente substituir essas duas informações aqui. A X vai ser igual a 4 N dividido por 0,20 kg. A aceleração AX, neste caso, será de 20 metros por segundo ao quadrado. Observe que a aceleração é positiva porque ela se dará no sentido positivo do eixo X. Na letra B, nós temos então força resultante na direção X igual a massa vezes aceleração na direção X. Aqui nós temos duas forças atuando no eixo X. A força F1, que está no sentido positivo, e a força F2, que está no sentido negativo. Como a força resultante é a soma das forças que atuam no disco na direção X, teremos F1 positivo e F2 negativo. Logo, F1 menos F2 é igual a massa vezes aceleração X. Isolando novamente a X nessa equação, a X será igual a F1 menos F2 dividido pela massa m. Como temos o módulo de F1, F2 e o valor da massa, podemos substituir essas informações na equação. A x será igual a F1, que vale 4 N, menos F2, que vale 2 N, dividido pela massa 0,20 kg. A aceleração será de 10 metros por segundo ao quadrado. Novamente, a aceleração foi positiva e isso ocorre porque a força F1 é maior do que a força F2 em módulo. Na terceira situação, força resultante na direção X é igual a massa vezes aceleração na direção X. Temos F3 e F2. Porém, F3, como eu já falei anteriormente, apenas a componente X dessa força atua no movimento do disco. Logo, nos interessa apenas a componente F3x. Fazendo a projeção de F3 no eixo X, essa seria nossa F3x. Aqui temos a indicação do ângulo θ para essa figura. A componente F3x é o cateto adjacente ao ângulo θ, logo ela está relacionada com o cosseno. Substituindo as informações que nós temos aqui, força resultante na direção X é a soma das forças que atuam na direção X. Temos F3x no sentido positivo e F2 no sentido negativo. Então F3x menos F2 é igual a massa vezes aceleração AX. Isolando a X nessa equação, AX será igual a F3x menos F2 dividido pela massa m. F3x a gente pode explicitar como sendo F3 cosseno de θ.
Então, AX será F3 cosseno de θ menos F2 dividido por M. Substituindo os valores de F3, F2, θ e M, teremos AX igual a 1 Newton vezes cosseno de 30 graus menos 2 Newton, dividido por 0,20 kg. A aceleração AX será de aproximadamente menos 5,7 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, a aceleração ela foi negativa porque a componente F2 é maior em módulo do que a componente F3x. Isso significa que esse disco será acelerado no sentido negativo do eixo. É importante ressaltar nessa questão que o sinal da aceleração não indica necessariamente o sentido do movimento do disco, a não ser que esse disco esteja partindo do repouso.